Olá, eu sou o professor André Boniati, atuo na rede pública de ensino e vamos falar um pouco sobre a minha dissertação apresentada à Universidade Estadual do Oeste do Paraná, orientada pelo professor Dr. José Carlos Ais, que teve apoio da CAPES. Ela intitula-se Reflexos do Pensamento de Nietzsche na Poesia de Alberto Caeiro, do retorno à natureza para além do bem e do mal. Partimos para esse estudo das considerações do professor Eduardo Lourenço, que no ano de 1989 publica o seu estudo Nietzsche Pessoa, em artigo, fruto de uma conferência na Universidade Nova de Lisboa. Para o professor Eduardo Lourenço, se em algum sentido há essa relação entre pessoa e Nietzsche, é em Alberto Caeiro que ela é encarnada com mais força, já que ele acredita que o guardador de rebanhos de Alberto Caeiro seja, na verdade, um conjunto de ideias-chave da filosofia nietzschiana. Para efetuar a pesquisa, começamos observando o pensamento de Nietzsche como a superação da imaterialidade do mundo. Como ele percebe o cosmos agora como físico, sem o cunho da metafísica. E também apontamos o desvio no desenvolvimento da humanidade a partir de Sócrates, também apontado pelo nosso filósofo de análise. No segundo capítulo, nós estivemos estudando a poesia de Alberto Caeiro, como essência do neopaganismo, e nesse sentido ligando-o ao Walt Whitman, o grande democrata e libertário estadunidense, e também mostrando como ele se apresenta, Alberto Caeiro se apresenta como um mestre da heteronímia. E num terceiro capítulo, então, partimos ao nosso foco, que seria o homem ativo de Nietzsche, vislumbrado a partir do ideal caeriano. Para tanto, observamos nas aulas do professor Amaury Ferreira o seu estudo acerca do primeiro discurso encontrado no livro Assim Falou Zaratustra, em que Zaratustra irá apontar 3 metamorfoses para o espírito. A primeira como camelo, a segunda como leão e a terceira como criança. Isso no âmbito social da sociedade como um todo e também do homem. O primeiro estágio, ou a primeira metamorfose, porque o homem ou a sociedade passará, será do camelo, que é aquele que carrega os valores impostos sobre suas costas. Ali encontramos, segundo Deleuze, os 3 primeiros estágios psicológicos do niilismo, que seria o niilismo negativo, o niilismo reativo e o niilismo passivo. Sendo o niilismo passivo aquele momento de convalescença em que todos os valores entraram em derrocada, foram derrubados e o homem já não vê sentido nenhum na vida. Ao ultrapassar esse estágio niilista de passividade, o homem se torna o leão e vai avançar para o niilismo ativo. O leão é aquele que mata o dragão da moral, o tu deves, o dever, a moralidade encravada em nosso espírito. E a partir dali, já que o leão não pode mudar nada, mas apenas atacar a moral, o homem e a sociedade se tornarão a criança, e que aí entra em consonância com a eterna criança de Alberto Caeiro, que no poema 8 de O Guardador de Rebanhos figura-se como centralidade da obra desse autor. Então, o nosso poeta em análise, ele inicia o seu poema 8 de Guardador de Rebanhos dessa forma. No meio-dia de fim de primavera, tive um sonho como uma fotografia. Vi Jesus Cristo descer à terra. O meio-dia de Alberto Caeiro vincula-se profundamente ao meio-dia nietzschiano, que aparece em várias obras, inclusive no Crepúsculo dos Ídolos, em que ele assim dirá: meio-dia, hora da sombra mais breve, termo do erro mais demorado, ponto culminante da humanidade, incipit Zaratustra, ou seja, começa Zaratustra. Assim como Alberto Caeiro demonstra começar a partir da descida dessa criança. Além do mais, o meio-dia, ele tem também uma significação do horário em que o sol está mais alto no céu e em que a visibilidade é mais... tudo está mais claro nesse momento, como o próprio Nietzsche diz, momento da sombra mais breve. E aí nós encontramos em Caeiro
o seu elemento agrupador, que difere de Nietzsche, já que Nietzsche vê como elemento essencial, agrupador da humanidade, o elemento dionisíaco, orgiástico. Já Fernando Pessoa, sendo uma alma helênica, vai perceber, na verdade, esse elemento agrupador como o apolíneo. Porque, para ele, o maior sentido, para o Alberto Caeiro, o maior sentido, aquele que tem mais presença, é a visão que vem pela luz. E, por isso, ele, num certo momento, dirá assim, num dos seus poemas, dirá assim: bendito o sol de outras terras, que faz meus irmãos todos os homens, porque todos os homens, um momento no dia, o olham como eu. Aqui percebemos o sol como a figura para Caeiro que traz o homem, retorna o homem à primitividade. Porque se o homem for capaz de ver sem nenhuma mancha de preconceito ou de conceito sobre aquilo, ele é capaz, então, de se unir, se tornar irmão dos outros homens. E isso que nos vincula, não a racionalidade, mas sim o instinto que nos leva a ver as coisas quase desapercebidamente. Então, o menino Jesus foge para o sol, bem como o nosso poeta fala, e pega o primeiro raio para descer à terra. E aí chama-nos a atenção os 3 milagres que Caeiro vai tomar a caixa dos milagres do céu. O primeiro milagre, que é aquele que vai fazer com que ninguém lembre-se que ele fugiu. Ele foge e faz com que todo o seu povo não saiba que ele realmente fugiu. Assim, eliminando todo o passado, toda a tradição histórica, toda a moralidade encravada no seu espírito. E só assim ele é capaz de evitar que esse antigo, esse passado seu, venha lhe atormentar novamente. O segundo milagre, e que é esse um pressuposto do super-homem nietzschiano. O segundo milagre que ele virá a roubar, torná-lo-á eternamente humano, ou seja, humano, demasiado humano, e menino. Menino varão a descobrir como criança, a desvendar o mundo e a criar valores também, que se encontra como um pressuposto da filosofia nietzschiana para se alcançar esse super-homem. O terceiro milagre, ele deixa um Cristo pregado na cruz que há no céu e que serve de modelo às outras. Lembrando que a palavra modelo lembra também a filosofia platônica, ao que Nietzsche contestará e ao que Alberto Caeiro também veementemente contestará. E deixando esse Cristo pregado na cruz que há no céu e que serve de modelo às outras, ele também segue Zaratustra em seu desprezo ao povo, porque ele percebe que ele é um humano superior, mas que as pessoas, em geral, não aceitarão livrar-se daquele estado de camelo que é-lhes proposto em vida. Nesse momento, então, é que ele vai começar a passar a limpo a matéria, a repor no seu lugar as coisas que os homens desarrumaram, bem como ele diz: ultrapassando a convalescença, ele vai encontrar essa nova possibilidade de perceber, de ver as coisas como uma criança. Isso, professor. E essa criança que ele se torna, essa criança eterna que vem morar com ele, que habita a sua alma, então se torna o eixo de ligação dele com o mundo, para tanto que ele diga: o meu ouvido atento alegremente a todos os sons são as cócegas que ele me faz brincando nas orelhas. E aí, se lembrarmos, desde Schopenhauer, como ele acredita, Schopenhauer que é mestre de Nietzsche, digamos assim, desde de sua filosofia em que ele acredita que o universo seja uma grande sinfonia a tocar, o que não está muito longe das teorias da física, a teoria das supercordas, que também prevê que a essência universal sejam cordas vibrando eternamente, e chegarmos a Nietzsche, que percebe que o super-homem só se pode se dar quando nós deixássemos a música soar, a música do universo soar dentro de nós e através de nós e nos guiar sem repreensão, sem preconceito, sem vínculos com a moralidade, percebemos agora esse menino a fazer cócegas em Caeiro como justamente essa figura do super-homem, já que ele deixa se levar por esse menino, por essa melodia que lhe levará
a encarar a vida com limpidez e sempre com alegria, sempre agradecido mesmo nas suas horas tristes. E essa proposta entra em consonância com a inversão do platonismo apontada por Heidegger em Nietzsche, que diz que a sua filosofia chega a ser submissa ao platonismo, já que tenta de todas as maneiras invertê-lo. Agora, Alberto Caeiro percebe que aquela profundidade nietzschiana, aquele universo dionisíaco que permite a intelectualidade de uma forma trágica, não dá conta de livrar o homem do sofrimento e, por isso, ele buscará, na verdade, a isenção absoluta de seu próprio espírito, ou seja, apagar o seu intelecto como pressuposto para ele alcançar a felicidade, a satisfação ou o amor fati, o amor à vida, pregado também por Nietzsche. E, portanto, ele passará a pregar a vida ou viver-se a vida nos dias exteriores de sua alma ou de nossa alma, percebendo o universo como não meu e não querendo intitulá-lo, nomeá-lo, buscando dessignificar como um todo a palavra em intelectualidade. Portanto, a partir daí, ele começará a perceber a sua vida ou o ato de viver a vida como aquela vivida na exterioridade, no exterior de si, ou seja, percebendo o universo como não dele e apenas recebendo as sensações diretamente do universo, encontrando assim o mais perfeito dos animais, que seria o seu super-homem, o animal direto, que lida com a natureza diretamente, percebendo além do mais que a vida transcende para baixo aquilo que supomos que ela é, e não para além, para outro mundo que possa significar esse, mas sim para o aqui, para o menos, para a liberdade da intelectualidade e da medida no julgamento. Bem, assim expomos um pouco da nossa pesquisa, e se for de interesse de todos, de alguém entrar em contato com ela, há o artigo no livro Nietzsche Pessoa, Ensaios, publicado recentemente este ano, pela editora Tinta da China, em Portugal, e que tem várias contribuições sobre o tema, que é a mais recente contribuição. Também, em breve, estará no banco de teses e dissertações da UniOeste a dissertação por completo. Por fim, gostaria de agradecer a todos pela atenção, agradecer a oportunidade à Imago TV e pedir a todos que acessem esse canal para entrar em contato com a cultura e o conhecimento. Muito obrigado.